e o meu sistema tivesse exportado tudo junto em um tabelão. Tá. Posso trabalhar assim? Posso. Não é interessante, porque imagine que um dia você vai pegar uma base que é muito grande e aí essa base ela vai custar a carregar, né? Ela vai demandar um pouco mais de memória do seu computador ou do servidor onde o Power BI esteja rodando. E aí pode ser que haja lentidão lá para o usuário utilizar. Então, o interessante é a gente pegar esse tabelão e modelar ele. E essa modelagem ela pode ser de algumas formas, né? As mais usadas, os tipos de modelagem, as mais usadas são a Star Schema e a Snowflake Schema, que nada mais é do que o modelo estrela e o modelo de floco de neve. Por que que eles têm esse nome, né? Se a gente ver essa modelagem aqui, essa aqui é a modelagem estrela, Star Schema. Qual o princípio dela? O que é que a gente nota, né? A gente nota que a gente tem uma tabela fato, que ela está ligada a todas as tabelas de dimensões. E as tabelas de dimensões, elas são ligadas somente à tabela fato. Então, eu vou ter a minha tabela, o que é a tabela fato, né? A tabela fato é aquela tabela principal do negócio. A gente falou de vendas ontem. O que seria a tabela de fatos num fluxo de venda, num processo de vendas? Seria a minha tabela de vendas, onde tudo aconteceu. Lá na minha tabela de vendas eu vou ter o ID do cliente, vou ter ID do produto, vou ter número de nota fiscal, vou ter a identificação do caminhão da logística, vou ter várias informações concentradas em um canto só. Então, essa tabela fato, eu vou ter a chave primária lá, né? As chaves primárias, e essas chaves elas vão estar ligadas nas suas outras tabelas dimensões. Não um pouco de conceito de banco de dados, né? Mas um pouco mais superficial. A outra modelagem que a gente tem é a floco de neves, né? Snowflake. Notem que aqui no centro dela eu tenho a minha tabela fato também, como na estrela, mas e ela começa como se fosse uma estrela, né? Eu tenho as minhas dimensões aqui bem ao lado dela. E aí, mas o que é que acontece? As minhas tabelas de dimensões, elas têm outras dimensões ligadas a elas. E aí vai se expandindo o modelo, né? Das duas, qual é a melhor, né? A, as duas têm boa performance, tá? Essa do modelo estrela, o objetivo dela é reduzir a redundância. Então, o que é a redundância? Né? Eu ter dado repetido. A ideia é eu ter na minha tabela de clientes só a informação do cliente. E aí, como não é o que acontece aqui, né? Se a gente for ver aqui, cadê o cliente? Produto, aqui o cliente. Vou achar aqui onde tem a ID de cliente. Se a gente for ver, ó, aqui eu tenho a minha coluna de cliente dentro daquele meu tabelão que a gente conversou ontem, né? Se a gente olhar aqui, eu selecionei a coluna de cliente, ele está me dando algumas informações aqui embaixo, não sei se está legal para vocês verem. Mas ele me deu que essa minha tabela aqui, ela tem 70 mil linhas, e a minha coluna de clientes, ela tem 7.400, cerca de 7.400 valores distintos. O que é que isso quer dizer? Eu só tenho 7 mil clientes. Então, esses 7 mil clientes, eles estão se repetindo linha a linha para aqueles produtos que foram vendidos. Entendeu? Então, aqui eu tenho uma redundância. A ideia aqui do modelo estrela é justamente acabar com essa redundância. Eu deixo na tabela fato só o que for de vendas, eu deixo na minha tabela de clientes só o que for de clientes. E aí eu faço a ligação pelo ID do cliente. No modelo de Snowflake, ela é uma dimensão que tem uma granularidade maior e ela é usada, ela é comum ser usada porque normalmente os dados eles estão em tabela separada. Porque imagine, no banco de dados eu tenho uma normatização e essa normatização é justamente isso.
Cada tabela eu tenho uma informação referente àquela tabela. Eu não tenho informações misturadas, justamente para trazer desempenho. E aqui no modelo Snowflake, você pode utilizar esse modelo, né, claro, para não ter o trabalho de juntar as tabelas. Então, imagina, explicando melhor, né? Eu tenho uma tabela fato, minha tabela fato tem essa tabela dimensão, e essa tabela dimensão ela se divide em outras três dimensões. Eu poderia fazer um trabalho de pegar essas três dimensões e colocar dentro dessa minha tabela dimensão principal, né, digamos assim. Mas não é necessário. Dependendo da quantidade de dados, você pode usar dessa forma também. Tá? Beleza. Aqui no nosso Power BI, eu vou desfazer tudo isso aqui, tá, que a gente fez. Na verdade, eu vou salvar como um novo arquivo. Vou botar aqui o 02. Já virou 02. Vou apagar essas informações que a gente vai criar novamente, só que a gente vai criar da forma correta, né? Qual é a forma correta? Eu vou inclusive tirar aqui a tabela de vendas, vou excluir ela, vou fazer aquele processo do começo, tá? Não tenho nada. Imagine que eu abri o Power BI agora e peguei a fonte de dados. Então eu vou aqui obter dados, ou aqui em cima, como a gente viu ontem, e vou no Excel. Vou atrás lá da nossa base de dados. Vou trazer aqui a nossa tabela de vendas, primeiramente. Depois a gente vai trabalhar de estoque, tá? Vocês lembram que ontem eu cliquei só em carregar aqui e ele já trouxe as informações para cá, né? A forma correta, quando você pegar a informação, é vir aqui em transformar dados. E aí ele já vai abrir diretamente lá o Power Query para você trabalhar aquelas informações, ver se está tudo certinho, essas coisas. Bom, o que é que a gente pode fazer aqui de princípio, né? Vamos separar a tabela de produto e vamos separar a tabela de cliente. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou duplicar aqui essa tabela de vendas, crio uma venda 2 e eu vou chamar ela aqui de... É bem simples, né? Vou chamar ela aqui de produtos. Normalmente o pessoal no mercado, né, gosta de usar um prefixo que para as tabelas fato e tabela dimensão. Isso é legal, porque aí quando você tem um modelo muito grande de dados, você consegue se organizar, né? Então aqui no caso da tabela de produto, a gente usaria um D na frente, para dizer que ela é uma dimensão. Percebam que para mim renomear, eu só vim aqui em cima. O meu Excel lá não mudou nada, como a gente falou ontem, tá? Então, eu vou tirar aqui as informações que eu não quero na minha tabela de vendas. Estou selecionando a coluna e apertando Delete. Então, aqui eu vou deixar o ID produto, ID categoria, produto, marca. Vou tirar o cliente. Vou tirar o cliente todo, né? Segurei o Shift, selecionei todas as colunas, apertei Delete. Vou tirar aqui essa questão de custo, né? Preço unitário, não, isso aqui ainda é de produto. Custo unitário, preço unitário, quantidade, isso aqui já vai para a venda. Valor desconto e valor da venda. E aqui eu tenho o número da venda que eu vou ligar lá com a minha tabela de vendas. Certo? Beleza. Uma coisa interessante depois de fazer isso. Ver se o tipo de dados está de acordo com o que a gente quer. O tipo de dados ele fica aqui em cima. No caso aqui, o ID do produto, ele está com 123, ID do produto. Esse 123, ele quer dizer que é um número inteiro. Então, sempre é importante ver a tipagem de dados, porque senão você pode ter algum problema lá na frente. Então, aqui está com número inteiro. O ABC, ele é um do tipo texto, marca texto. Esse ABC 123 é um tipo que o Power BI não conseguiu identificar. Então, é um tipo genérico, né, digamos assim. Eu vou colocar ele aqui para ser um do tipo texto. Tá?
Custo unitário está como o decimal e o preço unitário também. Beleza, basicamente é isso daqui. Deixa eu ver só uma coisa. Vamos ver aqui se tem informação duplicada, ó, que parece que tem. Ó. Tá vendo? Esse produto aqui ele está se repetindo porque ele apareceu várias vezes em uma mesma venda, né? Na verdade, eu vou tirar essa questão do número da venda, também não vai me ser útil. Custo unitário, preço unitário. Vou deixar isso aqui só lá na venda mesmo. Todos os passos que eu estou fazendo aqui, ele está registrando aqui ao lado, ó, na etapas aplicadas. Então, se em algum momento eu quiser voltar, né, desfazer, não vai ser com Ctrl Z. Eu vou desfazer vindo aqui na etapa, apagando ela ou editando ela, tá? No caso aqui, eu já tenho só informações de produto e agora eu vou remover as minhas informações duplicadas. Aqui no começo, eu tenho todos os atalhos que eu tenho na bandeja lá em cima, nesse botão aqui, ó, nesse primeiro botão da tabela. Então, eu tenho aqui a minha opção de manter duplicadas, mas na verdade eu quero remover duplicadas, que é aqui embaixo, tá? Essas informações, elas também estão aqui, ó, na aba de transformar. Deixa eu ver se eu não estou enganado, não é. É na página principal mesmo. Remover linhas, remover duplicadas, tá? Então, todas essas informações ali de uma forma mais resumida, mas eu tenho todas elas aqui nesses botões aqui em cima também. É só uma forma melhor de navegar. Então eu vou aqui e vou remover duplicados. Beleza. Já deu certo. Esse WWE ali repete bastante, vamos ver. Mas é porque tem vários diferentes. Mas são produtos diferentes, né? Beleza. Agora vamos duplicar vendas de novo e trabalhar com a dimensão de cliente, né? Então vou criar aqui a de cliente. Beleza. Vamos apagar aqui as informações do produto. Não vou querer. Data da venda, data de envio também não vou querer. Vou apagar aqui o número da venda até o valor da venda, que isso aqui vai ficar na nossa tabela de vendas. Eu deixei aqui agora só a informação de cliente. Tá? Esse cliente aqui que está com null, né? Null quer dizer que é um valor nulo ou vazio. Ele é um cliente que, para essa base aqui, ele não é um cliente real, pessoa física, né? É como se ele fosse um distribuidor. E aí, eu acho que por isso, esse cliente está sem informação de código, né? Mas não é problema. Ele tem, na verdade, ele tem um ID cliente aqui, né? Não é problema ele estar com o nome vazio, tá? Se a gente tem a identificação dele. Então, eu vou fazer a mesma coisa, tá? O ID tá como número, cliente texto, tudo está como texto. Então, essas informações repetidas aqui, ó, a gente vai remover elas. Remover duplicados. Beleza. Agora, eu tenho informação única de cada um dos clientes. Beleza. Aqui em vendas, eu também vou ter que remover aquelas informações de produto, né? Só que eu não vou remover a informação do ID produto, porque eu vou utilizar ela para fazer a ligação com a minha tabela de produtos que eu acabei de criar. Vou remover só essas outras informações aqui do produto, que não precisa. Cliente, tá ali, eu vou remover essas outras informações aqui de cliente, até cidade. E é assim mesmo, tá, gente? O processo de ETL, ele é trabalhoso, é criterioso, né? Você tem que
verificar bem, porque senão você vai ter um problema lá na frente. Então, a dor de cabeça que você está tendo agora, trabalhando essas informações, você pode ter lá na frente. E aí é pior, né? Porque pode ser que você tenha que voltar tudo, ter que refazer várias coisas, e aí muda tudo, né? É como essas etapas aqui. Você vai mudar uma coisa lá atrás, e aí você vai ser em cascata. Você vai ter que mudar várias coisas ao longo do seu processo. Hum, beleza, eu acho que aqui está tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou aplicar aqui um remover duplicados também. Cadê? Manter. Eu acho que ele não tem, ó. Ele nem mostra. Então pronto, tranquilo. Então eu vou chamar aqui a minha tabela de vendas de F vendas. Ela é a minha tabela fato, né? Existe outra coisa aqui que você pode fazer para quando você trabalhar com um volume muito grande de dados, que é agrupar essas tabelas. Então aqui, clicando com o botão direito aqui no painel de consultas, né? Você pode vir aqui, colocar novo grupo e colocar assim, fatos e outro grupo aqui chamado dimensões. E aí você arrasta. Isso é mais para usabilidade do sistema mesmo. Tá? Às vezes você. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês de um painel que eu estava até trabalhando hoje, que tem várias tabelas e aí a coisa começa a ficar um pouco bagunçada, tá? Bagunçada no bom sentido, né? Começa a ficar um pouco mais complexa de você achar essas informações. Tá, já estou aqui com tudo pronto. Eu vou agora aplicar aqui e vou mostrar para vocês como é que vai funcionar lá no relacionamento. Ele está carregando as tabelas. Nada lá na minha base do Excel mudou. Continua a mesma coisa lá, tá? Olha como é que ficou aqui no relacionamento. Ele até já identificou automaticamente. Mas mesmo automaticamente, é interessante você parar e ver se ele fez certo, tá? Nem sempre ele faz certo. Então aqui ele identificou que o ID cliente da tabela de cliente, ele se liga com o meu ID cliente lá da minha tabela F vendas. E ele entendeu também que o meu ID produto, ele se liga com o meu ID produto lá da minha tabela de vendas. Tá? E aí um pouco de modelagem de dados, né? O que quer dizer esse um e esse asterisco? Um quer dizer que aqui eu tenho um cliente e esse um cliente, ele pode ter várias vendas. Assim como é na realidade, né? Imagina que você é um cliente de uma loja e você compra lá, sei lá, quinzenalmente. Então você é um cliente que tem várias vendas feitas para você. Aqui com o produto da mesma forma. Aqui eu só tenho um produto e ele aparece várias vezes na minha tabela de cliente. Tá? O que quer dizer essa setinha aqui, né? Tem uma setinha aqui apontada para vendas. Quando eu der dois cliques aqui, essa setinha é esse campo aqui, ó, direção do filtro cruzado. O que é que acontece? Quando eu tenho essa direção de filtro cruzado no sentido único, a minha tabela de vendas ela não filtra a tabela de clientes. O que acontece é o contrário, né? A minha tabela de clientes ela vai filtrar a minha tabela de vendas. E aí eu vou ter as informações de vendas daquele cliente. Algumas vezes é interessante alterar isso daqui para ambas, tá? Porque aí você consegue ter ambas as tabelas se relacionando e filtrando uma a outra. Mas aí vai depender da situação. Então, se você pegar alguma situação que o seu filtro não está funcionando, pode ser isso daqui, tá? Ele mostra mais alguns tipos de cardinalidade, né? Cardinalidade é justamente, faz parte da modelagem. Então eu tenho muitos para um, que é justamente o que a gente tem ali. A gente tem muitas vendas. Na verdade, o que a gente tem lá é um para muitos, né? Eu tenho um cliente para muitas vendas, que é justamente essa que está aqui, um para muitos. Tá muitos para um. Mas eu acho que fica na mesma. A questão do sentido, né? Se eu ler de vendas para cliente, eu vou ter muitas vendas para um cliente. Se eu ler o contrário, eu vou ter um cliente para muitas vendas. Então, fica na mesma.
E aí eu tenho muitos para muitos, que é quando eu tenho informações repetidas em ambas as tabelas. E aí o Power BI consegue interpretar isso também, tá? Ele não é tão legal porque pode causar duplicidade, eu posso ter informação que fique com inconsistência, mas quando eu tenho tabelas que tem esse tipo de informação, ele seleciona esse muitos para muitos, tá? Mais uma coisa, essa questão da direção do filtro cruzado. Quando eu coloco ambas, eu estou permitindo que o fluxo de dados vá de uma tabela para outra e vice-versa. Mas imagine uma coisa, eu não sei se eu vou, acho que eu não vou conseguir aqui, mas imagina que eu tenho mais tabelas e aí eu consigo criar um ciclo. Não sei se ele vai deixar aqui eu criar. Deixou, mas ele não permitiu. Imagina que eu tenho mais tabelas e aí eu consigo criar ciclos, né? Ligações de forma circular, né? O Power BI ele protege isso. Aqui ele não ativou esse relacionamento porque não faz sentido. Deixa eu ver se eu ativar. Se eu ativar, ele vai falar aqui, ó, isso aqui vai gerar ambiguidade. Então, por que vai gerar ambiguidade? Porque eu já tenho os filtros aqui funcionando normalzinho e da forma correta. Se eu ligar mais esse filtro aqui, é como se a tabela de produtos pesquisasse vendas, o cliente e o cliente pesquisasse o produto. Então, fica bem, gera ambiguidade, né? Ele não permite isso. Então, vou excluir aqui. E como vocês viram, né? O que eu fiz foi só para fazer uma ligação, né? Basta arrastar. Eu vou excluir esse relacionamento aqui para mostrar para vocês. Imagina que o Power BI não identificou, né? Ele identificou porque tem o mesmo nome, tá? Então imagina que ele não identificou e você tenha que ligar. Então você vai clicar aqui, vai arrastar e deixar em cima lá do campo da outra tabela. E ele já criou o relacionamento. Outra coisa interessante, aqui eu tenho informações, aliás, opções de ocultar campos e tabela. Vamos supor que aquela tabela não vai ser precisa lá para o meu relatório, então não vai ser útil, né? Então aqui eu tenho esses olhinhos, ó. Quando eu clico, ele oculta todos os campos e lá no relatório eu não tenho mais a tabela de cliente, ó. Ela está oculta. Ela existe, mas ela está oculta. Então, para isso que serve isso daqui. Tá? Aqui tem informação, alguns botões de zoom. Esse botão aqui é para ele redefinir o layout. Vai funcionar quando você tem muitas tabelas, né? Vou mostrar para vocês um negócio um pouco mais conturbado. Mas é isso. Daqui é basicamente isso, tá? Eu queria mostrar para vocês aqui uma coisa. O Power BI, quando ele entende que um campo é, ele é inteiro ou ele é um campo decimal, né? Ele entende que ele pode fazer operações naquele campo por padrão. Então, por exemplo, aqui é porque ele não está mostrando aqui, mas aqui ele está. Ai não, confundi. Mas aqui, ó, ele mostra alguns ícones ao lado do campo. Esse ícone aqui é o do somatório. Então, vou clicar aqui no valor de venda e a gente vê isso aqui, ó. Ele está com um resumo aplicado. E o resumo é fazer soma. Se eu não quiser, por exemplo, se o meu campo é uma ID, né? Já isso pode acontecer, tá? Vai ter um campo que ele é ID e o Power BI aplica lá o resumo do tipo de soma. Mas eu não quero que isso aconteça, isso pode me atrapalhar um pouco. Eu venho aqui, seleciono o campo, marco aqui e boto para não resumir, tá? Eu vou mostrar para vocês onde é que isso aqui vai se aplicar. Na verdade, eu mostrei ontem, né? Foi quando a gente fez aquele visual, que eu cliquei aqui, e ele já criou um visual para mim nativo, e ele colocou aqui uma soma. Isso aqui ele já está somando. Então, aquela informação lá esse ícone do somatório ali, ele já vai se aplicar ali em cima no soma. Tá? Beleza. Para que a gente fez isso daqui, né? O que vai ser útil para a gente? A partir de agora eu consigo ter menos trabalho
para criar nossas operações com o DAX. Então imagina o seguinte, normalmente o que é que eu gosto de fazer, tá? Antes de iniciar no DAX. Eu gosto de organizar minhas medidas em uma pasta de medidas. Se eu não criar essa pastinha de medidas, vai ficar assim, ó. Nova medida. A medida fica aqui dentro da própria tabela, tá? É interessante fazer do jeito que eu vou falar, é porque fica organizado. Vai ter um momento, eu vou mostrar para vocês em um segundo painel, vai ter um momento que vocês vão ter tanta medida que talvez vocês se percam. Então, quando eu clico ali em cima em nova medida, ele cria aqui para mim um campo novo, coloca essa calculadorazinha para dizer que é um campo calculado e me dá aqui a barra de fórmulas. Tá? Então, eu não vou criar aqui agora, vou clicar aqui no X, vou mostrar como é que normalmente eu faço, né? Eu venho aqui em inserir dados para criar uma tabela fake e eu vou criar essa tabela com o nome de underline medidas. Por que esse underline, né? Quando eu clicar aqui em carregar, esse underline vai levar as minhas medidas lá para cima. É coisa do dia a dia, tá? Então, aqui eu posso organizar melhor minhas medidas. Então, cliquei aqui em medidas, vou clicar aqui agora em nova medida. E aí, vamos começar a trabalhar com a base que a gente tem, né? Então, o DAX, como é que ele funciona? Antes de também começar a escrever aqui, sem mostrar para vocês o que é, né? O DAX ele é fórmula, igual às fórmulas do Excel, e essas fórmulas têm expressões que trabalham com os campos que tem dentro do meu modelo de dados, tá? A Microsoft ela disponibiliza uma documentação muito bem explicada de todas as fórmulas DAX que você possa querer usar, né? Então ele agrupa aqui as funções de filtro, funções de data, funções de agregação, que é onde você vai achar aquela de contagem, né? O max, o mínimo, o soma. E vamos usar aqui o soma agora. E como é que funciona, né, o DAX? Você coloca a chamada dela, da função, e ela exige alguma coisa, ou uma coluna, ou um campo em específico, né? No caso, quando eu usar a função soma, ele me exige uma coluna. E aí ele fala aqui, ó, parâmetro, né? A coluna que contém os números a serem somados. Beleza. Mas eu me enganei aqui. A que a gente vai usar não é a soma. A que a gente vai usar vai ser essa distinct count aqui, ó. Então a distinct count, ela também quer uma coluna e ela quer a coluna que contém os valores a ser contado. Então é bem parecido com a soma, né? Ela só quer uma coluna. Lá no Power BI, quando eu venho aqui, vou colocar aqui quantidade de clientes. E aí, onde é que estão minhas informações de clientes, né? Lá na de cliente. Como é que eu conto? A gente acabou de ver, que é o distinct count. Quando eu coloco aqui em cima, selecionando ela já me diz ali a informação, né, do que é que o que é que ela faz. Então ela conta o número de valores distinto de uma coluna. Vou apertar aqui o meu botão Tab, tá? Se eu não quiser apertar o botão Tab, eu venho aqui e dou um clique, 2 cliques. E aí ele já traz o parênteses, né? E qual é a coluna que eu quero contar. Então, a princípio, como eu estou contando o cliente, né? Eu vou contar o meu cliente pelo o meu campo de ID cliente. Ele quer uma coluna, não só a tabela, né? Então, quando eu selecionei aqui, ele está trazendo ali a de cliente, que é a tabela, e o ID cliente, que é meu campo. Vou fechar o parênteses, vou dar um Enter. Ele vai carregar. Aqui ele já trouxe, dentro da minha tabela de medidas, a medida que eu criei. Aí você pergunta, tem problema? Tem problema essa medida não está dentro da tabela que eu estou trabalhando? Não tem. Porque a referência que você está fazendo já está aqui na medida. Então, a minha medida quantidade de cliente, ela está fazendo um distinct count,
ela está contando distintamente, né? Se tiver duplicados, esse caso aqui resolve o problema. Então ele está contando distintamente a meu campo de ID cliente. Tá? Eu vou clicar aqui nele para a gente ver o que, que acontece. Ele trouxe para mim como se fosse aquela meu total de vendas, né? Agrupado. Vou clicar aqui na setinha, ó. E aí ele me dá mais algumas opções também de forma como eu quero, inclusive, como eu quero mostrar esse valor, né? Se é em percentual ou se é do valor cru mesmo do cálculo. Beleza, eu vou colocar isso aqui no formato de um cartão. Então, aqui eu já tenho o meu total de clientes. Se a gente fosse fazer naquele nosso modelo antigo, né? Como é que a gente ia ter que fazer? Isso aqui ia dar certo? Ia funcionar. O Distinct Count ele ia contar somente aqueles ID que não iriam se repetir, né? A gente ia acabar chegando no mesmo número. Só que o que é que acontece? Ele ia ter que passar, nesse caso aqui, né? Não ia ter uma perca de desempenho. Mas imagina, ele ia ter que passar por 70 mil linhas, fazer a contagem dessas 70 mil, depois ele ia aplicar uma remoção de duplicados, depois ele ia entender quantos IDs distintos ele ia ter. Então, isso ia levar processamento e, consequentemente, ia levar tempo, né? Dessa forma aqui, que a gente já trabalhou o dado, a minha medida não vai demorar para carregar. E acreditem, demora, viu? Ele fica pensando, pensando e o usuário começa a falar, né? Poxa, o negócio aqui está bem lento, o que a gente pode fazer para melhorar? Beleza. Só com essa medida de cliente a gente já consegue criar várias visualizações, né? Imagina aqui que eu quero saber a quantidade de cliente que eu tenho por país. Ele criou aqui no mapa, né? Ele entendeu que país é uma localização, mas eu quero colocar um ranking. Então aqui eu já tenho a informação de total de cliente por país, né? Eu vou aqui naquele rolinho que a gente viu ontem e vou habilitar aqui o rótulo de dados. Vou entrar mais ainda, vou colocar aqui para exibir unidades nenhuma. Então aqui a gente já tem o quantitativo, né? É muito pequeno. Vou botar aqui um tamanho 12. E lá no meu eixo, aqui é igual um plano cartesiano, tá? Aqui embaixo eu tenho o eixo X e aqui embaixo eu tenho o eixo Y. Então aqui no meu eixo Y, eu vou aumentar também o tamanho do meu texto do país, né? Ficou cortado aqui o Reino Unido, ó. Ele ficou com um pontinho, pontinho. Aqui mais embaixo eu tenho essa opção aqui, ó, de tamanho máximo. Vou colocar aqui para 50%. E aí ele exibe tudo. Vou deixar mais explícito o que é que aconteceu, tá? Se eu tiver um texto muito grande, ele vai ser abreviado, né? Aqui com esses três pontinhos. Essa opção aqui, ele vai permitir eu exibir tudo e aí ele afasta o gráfico um pouquinho mais para o lado. Beleza. Eu quero saber Bruno, também... licença. Oi, Tu pode dar um zoom só para mostrar o que estava cortado ali nas palavras? posso. Eu não sei se ele vai cortar aqui. Vou tentar fazer. Ele não corta. Mas deu para entender, deu para entender. O cortado é isso daqui, ó. Deixa eu chamar aqui lupa. Zoom. Tá vendo os três pontinhos ali, ó? Esses três Sim. pontinhos ali, ele tá abreviado. Então, às vezes você está trabalhando com o nome de cliente e o cliente e tá o nome do cliente completo, né? Então, tem gente que tem um nome bem grande, né? E aí o Power BI ele pega e abrevia, né? Se você não configurar, se você não configurar essa questão ali do tamanho do texto, você vai ficar um pouco ruim de ler, né? Então aqui no eixo Y, tamanho máximo. Então eu posso também aqui reduzir a minha categoria, né, para exibir menos informações visualmente, né? Mas ele cria aqui
uma barra de rolagem, né? Isso aqui já aconteceu com um projeto que eu peguei lá do Tribunal de Justiça, que eles queriam exibir menos informações. O conceito lá era o menos é mais, né? Então não adianta eu ter essa quantidade de informação aqui, cadê? Essa quantidade de informação aqui, se para mim não vai ser útil, né? Eu quero saber só quem são os primeiros e se me for necessário eu vou lá e procuro mais informação. Então eles pediram para fazer uma coisa desse tipo aqui e reduziu a quantidade do visual, né? Beleza. Eu quero saber também a quantidade de vendas que foram feitas. Então eu vou criar aqui uma nova medida. Vou criar aqui total quantidade de vendas. Vou criar aqui quantidade, vou contar, né? Então vou criar aqui um distinct count também. E eu vou contar aquele nosso campo do número da venda, lá na minha tabela de vendas. Só estou usando funções simples, tá? Não tem nada demais aqui, ó. Quantidade de vendas. E eu quero saber a quantidade de vendas por... Cadê? Por, por cidade, por exemplo. Ou, sei lá, por estado. Ele vai colocando nas hierarquias. Por estado. Tem gente que gosta desse visual lateralizado, mas fica ruim de ler, né? Então posso colocar aqui, ó. O texto está pequeno também. Vou ter que fazer aquele mesmo trabalho que eu fiz no gráfico anterior? Não. Você pode selecionar aqui o gráfico anterior, vem aqui no pincel de formatação, clica nele, e aí vem um pincelzinho. E aí você pega e pincela esse novo gráfico, né? Ele trouxe todos os parâmetros que eu fiz lá, ele trouxe para cá. Menos a, a unidade, né? Nenhum. Beleza? O que a gente pode fazer mais aqui? Valor da venda. No valor da venda, ele já está com o valor total de venda. Então, a gente não precisa fazer uma medida, né? Mas imagina que eu importei o meu modelo e eu não tinha o valor da venda, eu só tinha lá meu preço unitário e a quantidade e o valor do desconto, né? Esse valor venda aqui, ele já foi criado lá dentro da tabela do Excel. Então vamos simular aqui mais uma medida, né? Fazendo essa multiplicação aqui. Como é que seria? Nova medida. Vai ser a mesma coisa, tá? Estou fazendo aqui só para a gente exercitar. Então vou ter aqui um total de vendas. O que é o meu total de vendas, né? Ele vai ser a minha quantidade. Ele não vai deixar, na verdade, fazer isso. Mas eu vou criar aqui, vou ter que colocar no sum. Ele vai ser a soma da minha quantidade mais a soma. Mais um detalhe, tá? Apesar de eu ter o Power BI em português, eu não tenho essas funções DAX em português, como no Excel. É padronizado elas no formato americano, tá? Então, isso é bom e é ruim, né? Mas é bom porque você se acostuma com as fórmulas em inglês, e aí um dia que você for estudar para uma certificação, você não vai ter dificuldade, né? Um inglês técnico ali, faz uma leiturazinha básica e você já entende ali a função DAX só de bater o olho. Então, eu vou somar ali a minha quantidade, vou somar, não vou somar, né, aqui, vai ser a multiplicação. Vou somar o meu valor de desconto e vou somar a minha quantidade, valor de desconto, preço unitário. Isso aqui, na verdade, não vai vir aqui, tá errado. Então, vou multiplicar a quantidade pelo valor unitário e vou diminuir do meu valor de desconto, tá? Isso aqui é totalmente desnecessário fazer, a gente poderia fazer de outra forma, mas
Se eu não tiver aquele meu valor, né, eu posso fazer isso. Vou mostrar aqui para vocês o valor da venda. Criar um cartão. Vou tirar aqui a unidade. E vou atrás da minha medida. Bora ver se eu vou passar vergonha ou se vai estar tudo certo. Cartão. Parece que está errado já. Algo errado eu fiz no cálculo. Rótulo de dados. Nenhum. Fiz errado, muito errado, né? Então, aparentemente não era para me ter somado. Quando eu somei ali, eu somei tudo e aí ele acabou se perdendo, trouxe o valor total de tudo, né? Não fez sentido esse número. Como é que a gente poderia corrigir? Vamos pensar aqui um pouco. Eu não posso somar. Se eu somar, não vai dar certo. Preço unitário vezes a quantidade. Como eu estou pegando aqui, isso daqui não vai dar certo fazer via DAX. Eu teria que fazer aqui de uma outra forma. Como é que eu faria? Eu vinha em dados. Isso para criar essa última coluna ali, tá? Do valor de vendas. Aqui eu tenho a possibilidade de adicionar uma nova coluna. Vou botar aqui total vendas 2. E aqui eu vou colocar quantidade. Aqui ele vai deixar eu colocar ó, o campo, né? Quantidade. Que nem a gente fez lá no Excel. Quantidade vezes o valor da venda. Na verdade, entendi. Aqui é custo unitário. Custo unitário. Vou fechar aqui só para a gente deixar bonitinho. E botar um menos valor do desconto. E continua errado, né? O que eu estou fazendo de errado aqui? Quantidade, valor unitário, custo unitário, quantidade, preço unitário. Então aqui não é o preço unitário, aqui é o... Aliás, não é custo unitário, é preço unitário. Agora vai, hein? Foi. É isso mesmo. É tudo problema de BIOS aqui, tá? Enquanto você estiver fazendo errado, vai insistindo que dá certo. Aqui é o Quem Sabe Faz ao Vivo. Então, será que aqui está errado por conta disso também? Eu botei preço unitário. Não, lá tinha botado custo, né? Então aqui está certo. E se a gente pegar e colocar aqui... Vou só testar uma coisa, tá? Não deu certo não. Então deixa pra lá, tá? Aqui eu vou tentar entender por que não deu certo no DAX, como é que a gente faria. Mas ficou para entender, né? Se a gente quiser buscar essa coluna de uma outra forma, se a gente não tivesse esse valor venda aqui já calculado, seria calcular aqui através de uma nova coluna. Tá? Aqui no Power BI existe um pouco do conceito, que ele é um pouco avançado, tá? Teve uma pergunta aí, mas passou rápido aqui. Ele é um Ó, Bruno, pouco... deixa eu fazer a pergunta. Desculpa te interromper. O Icarus perguntou: é possível fazer um somatório dos produtos? o somatório do total de vendas, da quantidade de produtos. Eu acredito que seja da quantidade de produtos. É isso mesmo, Ícaro? Icarus. Perdão. Se for, vamos fazer aqui também, já que a gente vai precisar também, né? Então vou voltar aqui em medida, vou selecionar medida, tá? Se tiver tudo aberto e você quiser fechar, basta você ocultar aqui a aba de campos, né? E voltar. Né? Tá tudo normalzinho. Nova coluna. Opa, não é coluna não. É nova medida. E vou criar aqui total de produtos. Esse é igual a count. Posso fazer um count, um distinct count. E eu posso fazer essa daqui também. Ó. Então, 3 formas de contar. Count rows. E aí ele vai contar para mim a quantidade de linhas daquela tabela, né? Então, existem formas de contar. Vai depender do que você quer.
Existe esse count blank, que ele vai contar para você quantos campos vazios tem, aqueles valores nulos, lembra? Mas aqui o que a gente vai contar vai ser, vou botar count rows, dá certo também. A tabela que a gente vai contar vai ser a de produto. Opa, de produto. De produto, tá aqui, ó. Vou tirar esse número daqui, que ele me fez passar vergonha. Depois a gente tenta entender. Que é assim mesmo, tá? No dia a dia a gente vai tentando quebrar a cabeça e procurando a forma correta de fazer. Tá, total de produto aqui calculado. Então eu tenho 656 produtos. E desses produtos, quantos foram vendidos, né? É uma pergunta bem interessante. Vou criar uma nova medida. Vou colocar aqui, produtos. Acho que eu não preciso nem criar essa medida. Se eu pegar aqui a minha medida total de produtos, eu já vou ter, será que eu já vou ter os mais vendidos, né? Total de produtos, valor de venda, quantidade. Eu não tenho aqui um total de vendas, né? Eu já criei isso. Criei não. Uma forma interessante seria saber o total de vendas e, na verdade, a gente teria o total de produto que foi vendido, né? Se eu criar o total de vendas. Mas se eu quiser o total de produtos por país também, que é uma forma de analisar, né? Lá da tabela de cliente, já estou misturando a tabela de produto com a tabela de cliente. Então vou botar aqui o total de produtos vendidos por continente. Não faz nem sentido, né? Quero o total de produtos e eu quero aqui o produto. Aí aqui eu já não boto o total de produto. Vamos criar aqui a medida da vendas. Nova medida. Estou usando só medida simples, né? Total não, vai ser quantidade. Vai ser igual, vou só contar também, count rows lá na minha tabela de vendas. Por que eu vou usar o count rows? Porque aí eu vou ter o meu total de vendas, né? Vocês lembram que a informação lá, ela acaba se repetindo, e aí não é interessante eu contar o distinct, né? Porque distintamente. Porque senão eu não vou ter a minha quantidade de venda certa. Eu já criei essa medida. Criei o distinct count aqui. Bruno, o Icarus acabou de falar que quando ele falou do somatório dos produtos, ele estava falando sobre o resultado da multiplicação dos produtos, né? Mas ele falou, mas pode acabar tomando muito tempo, né? Naquele probleminha que tu teve. Da fórmula, né? É, A gente já volta para ela. Deixa eu continuar aqui. ok. Mas aí daqui a pouco a gente quebra um pouquinho a cabeça lá para tentar fazer dar certo, tá? Bom, quantidade de vendas eu tinha feito errado. Eu até apaguei aqui, ó. Eu coloquei o distinct count. E aí a gente caiu naquela informação de ter informação errada, né? Vamos colocar aqui o count rows. Count rows, número da venda. Na verdade é só a tabela de vendas que ele quer. Aparentemente não mudou nada. Vou colocar aqui o meu rótulo de dados. Vou copiar aqui do meu visual anterior. E aí a gente tem as informações do total de vendas de cada produto, né? Então eu estou vendo aqui que esse Bluetooth estéreo foi o que mais vendeu, né? Tá. Vamos criar aqui mais algumas informações, tá? Eu vou voltar aqui essas informações do eixo para o tamanho, para a categoria, para mostrar mais coisas. Para a gente criar mais alguns visuais aqui embaixo. Vou pincelar aqui, vou pincelar aqui. Eu tenho lá
na minha base mais algumas tabelas de meta. Eu vou importar elas aqui para a gente ir trabalhando um pouquinho de transformação nelas também, tá? De antemão, eu vou mostrar para vocês aqui, antes da gente voltar lá, uma função que ela é muito importante, que é a calculate. Que essa função, deixa eu ver se ela está aqui, acho que ela estava aqui antes. Calculate. A calculate ela é uma função, ela é muito usada, basicamente quase tudo que vocês forem fazer, eu acho que 90% vocês vão usar calculate. Ela é usada para modificar o contexto de filtro. Por que eu acho que aquela nossa fórmula DAX não deu certo, né? Quando você está trabalhando aqui, o Power BI ele tem dois contextos. Ele tem contexto de filtro e ele tem contexto de linha. São conceitos um pouco mais avançados, tá? Mas aí, o que eu posso dizer para vocês? O contexto de filtro é isso daqui, ó. Eu vou selecionar aqui os Estados Unidos e ele filtrou todos os outros visuais, né? Isso aqui é um contexto de filtro. Bem na prática, tá? E o que é um contexto de linha? O contexto de linha é o que a gente aplicou aqui na nossa tabela de vendas. É o que a gente aplicou aqui. O que está acontecendo aqui, né? Ele não está pegando no contexto geral. Esse cálculo que ele está fazendo aqui, ele está fazendo linha a linha. Então ele está vindo aqui e está pegando. Quanto é essa quantidade vezes meu preço unitário, menos o meu desconto, e aí ele mostra o valor. Esse aqui é o contexto de linha. Quando eu venho aqui e crio uma medida, nova medida, usando o Calculate, ele consegue aplicar filtros para mim. Então, vou colocar aqui total de clientes na Ásia. Ásia. Calculate. Abrir a Calculate. Ele pede uma expressão. Vou colocar aqui para baixo. Ele pede uma expressão e ele pede um campo de filtro. Então, imagine uma coisa. Eu quero usar aqui na minha expressão, eu posso usar uma função DAX, tá? Posso usar aqui um sum, colocar aqui cliente, fechar. Posso fazer isso aqui, tá errado porque eu só botei a tabela. Vou botar cliente e o campo, né, que ele pede. Posso fazer isso? Posso, é uma expressão. Mas se eu já tivesse a expressão calculada, como eu já tenho ali, ó, a quantidade de cliente, eu só escrevo aqui, ó. E ele aparece roxinho para mim, que é uma medida, né, calculada. Já está calculado, eu não preciso escrever mais. Tá, mas eu quero saber o total de cliente na Ásia. Quero chegar nesse ponto. Vou botar uma vírgula aqui, foi para filtrar. Bem parecido com Excel, né? Qual o filtro que eu quero aplicar, né? A Ásia é um continente. Então, eu tenho aqui a opção de colocar continente. Ele vai trazer para mim continente. E eu vou colocar aqui para mim, igual, aspas. E vou colocar aqui Ásia. Vou fechar. E essa é a minha função que eu utilizo para contar a quantidade de clientes somente da Ásia. Talvez aqui não seja muito útil, né? Mas ela é interessante porque quando você quer mostrar informação somente de um determinado ponto, né? De um determinado aspecto. Então aqui eu tenho o meu total de cliente só da Ásia. Vamos ver o que foi que eu errei, tá? Eu coloquei aqui só Ásia. Vamos ver como é que está a informação lá no campo. Lá no campo do cliente. Continente. Ásia com A maiúsculo. Olha o que foi que eu errei, tá? Ásia com A maiúsculo. Vou voltar aqui na minha medida. E não está errado, tá? Ásia com A maiúsculo. Eu acho que eu esqueci uma coisa. Filter. A função de filtro. Qual a tabela que você quer filtrar? Eu quero filtrar a de cliente.
Qual é o filtro que você quer utilizar? Eu quero utilizar a continente, né? Será que eu estou dizendo que o continente está errado? Pode ser, né? É continente mesmo. Então, eu quero filtrar o continente e eu quero aquele continente que seja Ásia. Ásia. Fechei, fechei. Vou deixar aqui bonitinho pra gente ler melhor. Em branco de novo. Por que ele está dando em branco? Será que o meu total de clientes está errado? O total de clientes está certo. Ah, entendi. Passando vergonha aqui sozinho, né? Mas vamos lá. Quando eu criei aquela medida ali do total de clientes da Ásia, eu cliquei aqui nos Estados Unidos, ó. Os Estados Unidos está marcado. E ele está filtrando todo o visual. Só que aqui dentro da minha medida eu só tenho aqueles clientes da Ásia, né? Se eu clicar aqui na Ásia, ó, vou procurar a Ásia não porque aqui é país, né? Eu vou desmarcar aqui ó, os Estados Unidos e aí ele me trouxe total de clientes da Ásia. Como é que eu sei que isso aqui está certo? Eu vou colocar aqui, em vez de quantidade de clientes por país, vou tirar o país, só para a gente testar. Vou colocar continente e os números estão batendo. Ó. Aqui na Ásia eu tenho 1430 e a nossa medida lá eu tenho 1430. Beleza, legal. Interessante. O que é que a gente pode fazer mais no DAX, né? Dentro do DAX, você pode organizar as suas informações com variáveis também. Eu acho que em aulas passadas do Python, o pessoal falou de variável, não foi? Aqui você também tem variável. Como é que funciona, né? Eu cliquei em Enter. Para quebrar essas linhas aqui, eu seguro o Shift e aperto Enter, tá? Eu vou criar uma variável aqui chamada... não tem necessidade, né? Mas vamos supor que eu queira fazer isso aqui diferente. Que eu não tenha aquela medida ali, quantidade de cliente. Então vou criar um var, vou colocar aqui quantidade, vou abreviar, tá? QTD cliente. E vou dizer que isso aqui vai ser igual a mesma coisa que a gente fez lá na quantidade de cliente, né? Vou fazer um count, distinct count, lá no meu ID cliente aqui. Tá. Quando eu faço isso, eu estou criando uma variável que eu posso utilizar lá dentro do meu cálculo, né? Então, eu vou colocar aqui return. E aqui dentro da minha medida, eu vou utilizar a minha variável que eu criei agora, que é a quantidade cliente. Querendo pular aqui um pouquinho para deixar melhor. Certo? Isso aqui é só para mostrar para vocês a possibilidade, né, de organizar melhor. Imagina que você vai ter um DAX muito grande, que isso acontece também, tá? E aí você tenha que trabalhar com várias variáveis. Você cria essas variáveis, organiza aqui em cima, em vez de colocar dentro do código, para o seu código DAX não ficar bagunçado, né, ilegível, fica ruim de ler. E aí você faz isso e aí você consegue reutilizar essas variáveis aqui de forma mais simples. Né? Então quem for fazer manutenção no seu painel, ou até você mesmo, depois que passa algum tempo, você esquece o que você fez. Isso é muito comum. Então você vai conseguir vir aqui e ler a quantidade de cliente está aqui em cima, então eu não tenho uma variável, né? Então beleza, tem uma variável aqui em cima, mas eu não tenho uma medida que eu estou usando aqui. Da Ásia, ok. É isso. Ele já mudou ali, ó. Então tem alguma coisa errada. Esse distinct count já está diferente. Né? Era para ter dado esses 1430. Isso aqui é coisa do dia a dia, tá? Tudo que você for fazendo, você vai tentando entender por que você fez aquilo e por que está errado. Então vou tirar esse distinct count aqui.
provavelmente essa fórmula aqui não está conseguindo levar em conta esse cálculo. Ah, mas vamos fazer o seguinte. Quantidade de cliente. Eu quero retornar só a quantidade de cliente. Vou aplicar. Ele trouxe só a quantidade de cliente. Então é como se ele tivesse desconsiderado e não conseguiu aplicar esse filtro aqui dentro dessa medida aqui do quantidade de cliente. É isso que eu estou entendendo, tá? Não, ele não consegue. Então, provavelmente por ser um valor fixo, né? Que a gente está passando, ele não consegue ir lá, ler isso daqui e fazer esse filtro. Mas enfim, vamos para frente. Aqui o que eu quis mostrar para vocês é só a possibilidade de usar a variável, tá? Isso aqui é interessante para organizar o seu código DAX. Vamos voltar lá para a transformação. Vou aqui no painel, transformar. E vou obter aqui a fonte de dados. Antes disso, deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos ver como é que está aqui a nossa fonte de dados, né? 2017. Percebam que é um CSV. E aqui é muito comum, né, o pessoal criar as metas, nesse caso aqui, tá? É muito comum criar as metas fora do sistema, né? Imagina que lá dentro do sistema eu não tenho essa informação, e aí a pessoa veio aqui, abriu um Excel e criou as informações de meta. Então o que é que ele tem aqui? Ele tem o continente aqui em cima, aqui ele colocou a categoria do produto, a gente ainda nem tem que, a gente ainda vai precisar subir. E aqui tem os valores e aqui em cima o ano. Lá no Power BI, como é que a gente vai fazer esse ajuste, tá? Vou abrir aqui Excel, mas não é Excel que a gente está tratando, né? A gente está tratando com CSV. Então vou em fonte recente novamente. Acabei fazendo errado. E vou aqui, ó, CSV. Conectar. Agora ele achou nosso arquivo de meta. Abrir. Aqui ele pergunta qual é o delimitador, né? É como eu falei para vocês, o arquivo CSV, ele é um arquivo de texto e ele é nesse formato aqui, ó. Ele tem o que delimita ele, aliás, ele tem delimitadores para fazer a separação de campos. E nesse caso aqui, o delimitador dele é o ponto e vírgula. Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Então, o que é que o Excel e o Power BI faz, né? Você consegue dizer para ele qual é o delimitador que você está usando. No caso aqui é o ponto e vírgula. Se eu botar vírgula, ele vai reavaliar e não entendeu nada. Já veio quebrado. Então aqui vai ser o ponto e vírgula. Beleza. Ok. Tá. O que a gente vai fazer aqui com esse arquivo, tá? Eu poderia trabalhar ele lá dentro do meu Excel, sem nenhum problema. Mas aí o que acontece? Toda vida que eu receber um arquivo nesse formato especificamente, eu vou ter que fazer toda a vida aquele ajuste, né? E o que é a parte legal do Power BI? Tudo que você faz aqui, você só faz uma vez. Essa parte aqui, essas etapas, elas ficam salvas. Então, isso aqui que eu fiz, quando chegar novas vendas, né, o que é que vai acontecer? Ele vai recarregar essa tabela de vendas e quando ele carregar a tabela de vendas, ele vai alimentar a tabela de produtos e a tabela de clientes com as informações que ele já carregou. Tá. Mas aonde é que a gente quer chegar, né? Com essa tabela de metas aqui. Eu tenho continente, de novo, tenho categoria de produto e tenho um valor. E eu tenho um ano, né? Eu tenho um outro arquivo lá que tem o restante dos outros 2 anos. Eu vou fazer aqui de uma forma que eu vou apagar essas duas primeiras linhas. Então vou clicar aqui em cima, ó, na setinha, e vou remover vazios. Deixou só o que eu quero. Ásia, Europa e América do Norte,
eu vou promover eles para o cabeçalho aqui. E vou deixar aqui a categoria também, que a categoria ela já é um cabeçalho, né? Ela já é uma coluna. Então, teoricamente, essa coluna aqui já está até correta. Então, como é que eu faço isso? Aqui em cima, eu tenho que usar a primeira linha como cabeçalho. E eu tenho aqui também naquele atalho que eu falei para vocês, né? Usar a primeira linha como cabeçalho. Show de bola. A minha coluna de categoria já está praticamente feita. E aqui eu tenho duas informações que eu tenho que separar. Eu tenho o continente no meu cabeçalho, como se fosse o label daquela coluna, né? O nome daquela coluna, mas não está certo. E aqui embaixo eu tenho os valores daquela coluna, daquele continente, na verdade. Então, o que a gente vai precisar fazer? Eu vou selecionar aqui essas três linhas e eu vou transformar esses cabeçalhos em linhas. Eles estão em coluna, eu vou transformar em linha. Aqui no Power BI eu tenho aqui na aba de transformar essa opção muito fácil, ó, que é transformar colunas em linha, literalmente, né? Então, quando eu fizer isso, ele vai transformar esses continentes aqui em linhas e ele vai transformar esses valores aqui em linhas também. É como se ele pegasse tudo isso aqui e virasse, né? Colocasse de lado. Bora ver o que vai acontecer aqui. Ó, foi que ele fez, né? Ele repetiu, porque eu tinha... vou voltar aqui para vocês verem. Eu tenho o áudio aqui para a Ásia, o valor da Ásia, eu tenho o áudio para a Europa e eu tenho a Ásia para a América do Norte. Então, esses valores. Quando eu virei, o que foi que ele fez? Ele multiplicou isso daqui por 3. Então, ele botou 3 áudios, 3 computador e 3 TV e vídeo. E repetiu assim também aquelas nossas 3 colunas, né? Então, tem a Ásia, Europa e América do Norte e assim 3 novamente para aquelas 3 categorias. E aí ele não sabia o que era esses campos. Aí o que foi que ele fez? Ele colocou aqui atributo e colocou valor. A gente vai vir aqui e vai colocar continente. E o valor vai ser valor mesmo, né? Não precisa mexer. Mas aí eu ainda tenho que adicionar mais uma informação, que é aquela informação do ano, né? Então eu vou aqui, ó, adicionar coluna. E eu vou colocar, adicionar coluna personalizada. Vou colocar aqui 2017, entre aspas. E dar um OK. Ele adicionou para mim, ó. Eu poderia ir lá dentro, aqui na etapa, ó, eu tenho uma catraquinha. Não são todas as etapas que tem, né? Mas as que tem eu posso entrar novamente e editar elas, ó. Então vou aqui na catraquinha, vou colocar o ano aqui diretamente, ó. Ano, ano. Ok. Ele não entendeu o tipo do texto, ficou ABC 123. Então eu vou colocar esse ano aqui como um texto. Ou, tem quem prefira, né? Coloca ele como o número inteiro. Aí ele pergunta, você quer substituir a etapa atual ou quer criar uma nova? Eu vou substituir. Vou entender que eu fiz errado. Então ele criou aqui um ano. Beleza. Meta 2017. Vamos aqui pegar agora a outra fonte de dados. Nova fonte de dados. A outra fonte de dados, ela não é um CSV, ó. Ela é um Excel. Então vamos clicar aqui, opa, vou clicar aqui no Excel, conectar. Meta 2018 e 19. Vocês concordam que o ideal seria a gente ter uma, uma tabela só de metas? É isso que a gente está querendo fazer, tá? Vou clicar aqui para importar também. Essa tabela de metas ela é um pouco diferente dessa daqui. Deixa eu abrir para vocês, porque fica mais interessante de entender. Ela tá desse jeito, né? Percebam que o nome disso daqui é tabela dinâmica. Esse inserir aqui do Power BI. Inserir tabela dinâmica. Que é um formato que não é tabular, não é aquele que o Power BI gosta, né? É aquele que a gente
viu anteriormente lá na produto e na cliente, que é onde eu tenho em cada coluna informações únicas. Então, aqui eu vou ter só categoria, aqui eu vou ter só continente, aqui eu vou ter só valor e aqui eu vou ter só ano. É isso que a gente vai querer fazer com essa daqui também, tá? Bora ver o que a gente pode fazer aqui. O interessante é apagar aquelas colunas que a gente não tem informação, né? Nesse caso aqui, a gente vai precisar da coluna do ano, porque esses valores aqui estão dentro do 2018, né? E esse daqui dentro do 2019. Então, para não confundir e embaralhar, eu não vou perder esse ano aqui. Nem esse ano do 2019. Então, vamos aqui. Se eu remover aqui nessa primeira coluna os vazios, ele vai apagar essas duas linhas aqui. Então, não é interessante para mim, tá? Se eu apagar nessa segunda coluna os vazios, vai dar certo, porque eu vou manter o continente e vou manter o ano. Então vamos fazer isso. Remover vazios. Beleza, tudo certo, aparentemente. Vamos pensar aqui uma forma. Se eu pensar que nessa primeira linha eu tenho só ano, o ano 2018 e o ano 2019, eu poderia trazer ela para um formato de coluna, certo? No Power BI, o nome disso é transpor. E o transpor, ele parece com aquele transformar colunas em linha, né? Ele faz tipo, ele gira. O transpor, o transpor é basicamente isso, ele também gira. Então, vamos aqui em transformar. Eu vou ter que selecionar todas as minhas colunas, tá? Selecionei tudo. Vou clicar aqui no transpor, que não está habilitado para mim. Não é aqui. Por que não estou achando o transpor? Não vai deixar eu fazer? Eu acho que aqui ele está com o nome de coluna dinâmica, tá? Mas vamos lá. Por que isso acontece, né? Tem as atualizações do Power BI, mas daqui a pouco a gente fala disso. Vou clicar aqui em coluna dinâmica. Deixa eu selecionar, se eu selecionar tudo, ele vai ele vai tirar. Então, não, gente, eu estou me confundindo aqui, tá? Me desculpem. O botão de transpor não está aqui, ele está aqui, ó. Transpõe esta tabela, tratando as linhas como colunas e as colunas como linha. Então, ele vai pegar as colunas e tratar como linha e as linhas tratar como coluna. Então, vamos lá. Justamente aquilo que eu falei para vocês, ó. Aquela primeira linha, ele transformou numa coluna com ano. A segunda linha, ele transformou em coluna. Aqui eu já tenho os continentes, ó. Ficou bem interessante. E aqui eu tenho os valores e em cima a categoria. Provavelmente a gente vai ter que fazer aquele transformar linhas em coluna. Vamos promover esse pessoal aqui a cabeçalho. Usar a primeira linha como cabeçalho ali em cima. Tenho aqui também. Tá criando forma, né? O que a gente pode fazer aqui mais? Essa minha coluna aqui eu já sei que ela é minha coluna de ano. Essa minha coluna aqui eu já sei que ela é minha coluna de continente. E essas outras aqui, o total eu não vou precisar, tá? Porque teoricamente o total a gente vai calcular lá com as nossas medidas. Então eu vou remover esse total daqui. Vou pegar essas três colunas e vou fazer aquilo que a gente fez lá na meta de 2017, né? Eu vou transformar e vou fazer aqui transformar colunas em linha. Ele fez a mesma coisa, né? Aumentou a quantidade. Por quê? Porque ele multiplicou pela quantidade de categoria que a gente tinha. Ou pela quantidade de continente que a gente tem. Tá? Esses totais aqui também eu não precisava.
Porque esses totais aqui, eles são cálculo lá do Excel, que é justamente isso daqui, ó. Esse 29 mil milhões, ele é a soma dessas três colunas. Tá aqui, ó. 29 milhões é a soma. Então, teoricamente, a gente também não precisa. Então, antes disso, eu vou aqui, antes do transpor, eu vou inserir uma etapa de apagar. Vou selecionar essas duas linhas. Ele não deixa não. Vou selecionar a linha e vou aplicar. Ele também não deixa fazer o delete. Então, o que é que a gente faz? Tentei deletar e tentei selecionar ambas as linhas, né? Eu vou aplicar um filtro. Então, eu vou vir aqui na coluna, vou tirar a seleção de tudo, na verdade, vou deixar a seleção de tudo e vou tirar só os totais. Ele já tirou para mim. Então, avançando aqui, vamos voltar lá para a última etapa. Beleza. Basicamente, a gente está com a nossa tabela quase pronta, né? Aqui eu ainda tenho um atributo e o valor que ele criou quando a gente fez aquela coluna para a linha, né? Então, aqui a gente vai ter a nossa categoria. Aqui nós vamos ter nosso valor, tudo certinho. Mas aí eu tenho um problema. Lá na nossa coluna de ano, o ano ficou 2017. Aqui em metas, o ano está ano, espaço 2018 e ano, espaço 2019. Aí complica, né? Eu tenho aqui um tipo de texto e lá eu coloquei o tipo inteiro, né? Então, não dá certo. Eu tenho que deixar padronizado. O que a gente pode fazer aqui? Tudo eu estou utilizando a ferramenta que o Power BI me proporciona, né? Aqui eu vou pensar, eu quero extrair esses anos daqui. Então, aqui em cima eu tenho a opção de extrair, ó. Extrair. Aí eu tenho aqui algumas opções interessantes, ó. Texto antes do delimitador, texto após e o texto entre. Nesse caso, a gente vai pegar o texto que está após o delimitador, né? Vamos pensar que o nosso delimitador aqui é o espaço, tá? Então, texto após o delimitador. Qual é o nosso delimitador? Aqui vai ser o espaço, tá? Vou botar aqui OK. E aí ele tirou para mim o texto após o delimitador. Tá, lá no Excel seria muito fácil preencher isso daqui, né? Viria aqui no canto, seguraria um CTRL, puxaria para baixo. Dessa forma aqui, ó. Ele aparece aqui no canto, você puxa para baixo e ele preenche. No Excel aqui é bem prático. Aqui no Power BI também é prático e é até mais interessante, ó. Você tem uma opção aqui de preenchimento. Quando você coloca aqui preenchimento para baixo, né? Eu acho que ele vai dar problema porque está tipo texto, mas vamos lá. Para baixo. Ele não deu certo. Vou apagar aqui esse preenchimento para baixo, não deu certo. Vou alterar aqui o tipo, vou colocar o tipo dele como número inteiro. Nulo aqui nada mais é do que vazio, tá? Não é porque ele preencheu com alguma informação, não. Vamos tentar aqui fazer o preenchimento para baixo novamente. Para baixo. E ele preencheu, ó. Ele pegou 2018, entendeu? Preencheu até aqui, 2018. E a partir do 2019 ele preencheu também para baixo 2019. Beleza. Então, praticamente a gente tem as tabelas iguais, né? Categoria, continente, valor, ano. Ano, continente, categoria, valor. Mas aqui não está na mesma ordem, né? Eu vou deixar assim para a gente simular um problema, tá? Dentro do... Como eu vou querer unificar para criar uma tabela só de metas, aqui dentro do próprio Power BI eu tenho uma funcionalidade que é a de combinar. Então eu posso mesclar e eu posso acrescentar consulta. Tá? Isso aqui vai um pouquinho de conceito lá de banco de dados que é do join, né? Que ele faz o union ou ele faz um append. Mas aqui vamos fazer, na verdade a gente vai fazer uma mesclagem. Então vamos mesclar consultas. Não vai ser mesclagem. Essa mesclagem aqui, ela é como se fosse o join, que é a junção, né? Ele junta. A gente vai acrescentar. Esse acrescentar é como se fosse o union, que é a gente vai fazer uma união, né?
Então vai ser entre duas tabelas. A tabela que eu vou acrescentar, eu estou na tabela de 2017, né? A tabela que eu vou acrescentar vai ser a metas 2018 e 2019. Vou clicar em OK. Aparentemente não deu nenhum problema. Ele conseguiu entender. Eu que me enganei novamente, né? Aqui na metas, por que eu pensei que ia dar problema? Porque o ano, ele não estava no mesmo local do que esse ano aqui. E essa questão de adicionar ali, de acrescentar, ela é muito sensível. Vamos simular aqui um problema, tá? Vamos supor aqui que eu já acrescentei, tá tudo direitinho. Mas aqui eu criei o ano e deixei o ano minúsculo, tá? Salvei. Lá na minha tabela de metas vai ter um problema. Ele agora tem 2 anos, ó. O ano da 2017, que estava com A maiúsculo, e o ano da 2018, que ficou com A minúsculo. Então ele não conseguiu identificar que é a mesma coluna. Vou apagar aqui essa etapa, era só para a gente ver. E agora a gente tem a tabela de metas completa, 2017, 18 e 19, certo? Show de bola, a tipagem está tudo ok, beleza. Essa tabela aqui a gente não vai precisar mais dela para exibir lá na frente, né? Então eu vou vir aqui com o botão direito e vou clicar aqui em habilitar carga. Vou tirar ela. Ela vai ficar oculta para mim. Ficou até em cinza, mais claro, né? Não sei se dá para ver no vídeo. E essa daqui eu vou chamar a tabela de D, dimensão, metas. Dimensão, vou trazer ela aqui para meu grupo de dimensões. Show de bola. Eu tenho outra tabela, fonte de dados. E ela está em Excel, que é a minha subcategoria. Vou abrir aqui. E aí a gente vai ter o layout da base completa, né? Tabela de subcategorias. Aqui tem as subcategorias. E essa aba aqui é porque aquilo que a gente viu ontem, né? O Excel ele tem o conceito lá da tabela e o conceito da aba. Interessante sempre trazer aqui a tabela, tá? Vou fechar isso daqui. Vou deixar aberto. A gente fazer um teste já já. Beleza, tabela de subcategoria. O que é que a gente tem aqui, né? Temos cerquilha e a numeração. Temos a subcategoria e temos a categoria. Categoria normalmente é de produto, né? O que é que a gente tem lá no produto? ID da subcategoria. Percebam que está só número aqui, né? Então a gente vai precisar fazer uma transformação lá nesse nosso arquivo de subcategoria. Vamos fazer aqui, aquele pode ser até aquele mesmo que a gente fez, né? Transformar aqui em cima, extrair, texto após o delimitador. E aqui é o delimitador, eu vou botar o cerquilha, né? Pronto. ID é ID, né? Então eu vou botar aqui ele como um número inteiro. Vamos ver se lá na tabela de produto também está como inteiro. Também está como inteiro. Se eu deixar como texto, aí a gente tem problema, tá? Não vou simular não, porque minha cota de problema está passando do limite já. Subcategoria e categoria. Aqui parece que a gente tem um texto na frente, né? Vamos ver aqui o que a gente pode fazer nessa coluna. Extrair, não. Dividir coluna, formato. Limpar, cortar. Normalmente a gente usaria uma função chamada trim, né? Que ela faz a limpeza e o corte em ambos os lados. Vamos usar aqui o cortar para ver se ele dá certo. Opa, já deu certo. Ele já tirou aquele texto que estava na frente. Basicamente é isso, né? Não tem mais o que fazer aqui. Vamos chamar ela também de categoria.
dimensão, categoria. Beleza, beleza, tudo pronto. A gente já está com o nosso modelo pronto. Temos categoria, vamos ligar o produto, vamos ver como é que está o relacionamento. Temos a nossa tabela de metas, que a meta vai ser aqui, pelo que eu estou vendo, né, por categoria. A gente pode ver, tem informação pelo continente também, mas basicamente vai ser, vamos fazer a ligação lá pela categoria, tá? Ok, vou vir aqui, vou fechar e aplicar. Terminou o que tinha para fazer aqui dentro do Power Query, tá? Tem mais coisas para fazer? Tem. Antes de eu sair. O Power Query ele não trabalha com DAX. É outra linguagem. O Power Query ele trabalha com a linguagem N. O que é a linguagem, o que é a linguagem N? Percebam que aqui em cima eu também tenho uma barra de fórmula, né? Essa barra de fórmula, ela é a linguagem N em si. Então, todos os passos que você está fazendo aqui, ele vai armazenando na linguagem N. Tipo alterado, ele aplicou aqui ó, na tabela, transforme coluna type. Aí ele vai pegar na fonte, a coluna 1 vai ser tipo texto, a coluna 2 tipo texto. Eu posso enxugar aqui esses tipos? Posso, não tem problema, tá? Tanto se eu apagar esse tipo alterado aqui, ele não vai dar problema, porque ele botou isso daqui automaticamente. Então vou tirar aqui o tipo alterado, excluir. Ele estava perguntando se eu queria fazer isso mesmo, né? Porque podia dar problema mais na frente. Mas como foi uma coisa automática que ele colocou, não deu problema nenhum. Beleza. Só para mostrar isso para vocês, tá? Ah, todas essas etapas aqui, elas são armazenadas. E elas são armazenadas aqui, ó, no editor avançado. Estou na página inicial, editor avançado. E essas aqui são as minhas etapas, ó. Percebam que aqui eu tenho o nome, linha filtrada, e aqui eu tenho uma linha filtrada. Então aqui ele vai guardando etapa a etapa, e no final ele tem esses dois blocos, né, o let e o in. O let vai ter todas as etapas, e o in ele vai mostrar a última etapa que ele aplicou, que é justamente o resultado, né? E aqui está sendo consulta acrescentada. Beleza? O que é essa consulta acrescentada? Foi uma combinação que ele aplicou aqui, ó, dentro da linguagem N. Vamos supor, eu queria mostrar aqui para vocês só mais uma coisa, porque eu acho que não vai ter como fazer exemplo depois. Vamos fazer um exemplo bem esdrúxulo, tá? Eu tenho aqui coluna adicional. Essa coluna adicional, ela trabalha com condições, né? Então, se eu clicar aqui na coluna condicional, ele vai me abrir um formulário para preencher. Mas antes disso, percebam que essa coluna adicional, ela não está aqui fora. Foi aquilo que eu estava falando ontem, né? Se vocês estiverem trabalhando no Power Query e não estiver achando o botão aqueles botões que tem lá no Power Query, né? Como esse meu Deus, deu branco. Como esse da coluna condicional, é porque vocês não estão dentro do Power Query, vocês estão aqui fora, dentro dessa aba aqui de dados, onde só serve para mexer na tipagem da coluna ou para adicionar aquela coluna, né, personalizada que a gente adicionou e basicamente não tem muito o que fazer aqui. Tá. Depois desse aviso, vamos aqui na coluna adicional. Vamos supor que eu queira adicionar uma informação baseada no meu valor de meta, tá? Vamos supor aqui que quando eu tiver uma meta acima de 1 milhão, eu vou considerar alta, acima de 300 mil, média, e abaixo de 300 mil, baixa, tá? Então vamos lá. O nome da coluna que eu vou ler vai ser valor. A operação. Se ela for menor que 300 mil, eu vou considerar aqui como baixa. Vou adicionar outra. Valor. Se ele for menor que 1 milhão, 1 milhão, eu vou considerar como média.
outro valor. É só um exemplo, tá? Poderia ser outras informações. Aqui na verdade é menor que, e aqui vai ser maior que. Se ele for maior do que 100 mil, eu vou considerar alta. Como é o pensamento aqui, tá? Quando ele for fazer a Bruno, leitura, ele ali vai tá fazer. menor que ainda, no último. Ah, tá, desculpa. Maior que. Pronto, beleza. Como é a leitura que ele vai fazer, tá? Ele vai ler de cima para baixo e aí ele vai aplicar esse se e se não que tem aqui, ó. Então, eu acho que vocês também, quem fez lá o curso de Python, né, viu essas situações condicionais também no código. Então, ele está fazendo o quê? Ó? Se o valor for menor do que 300 mil, escreva abaixo. Se não, se o valor for menor do que 100 mil, escreva média. Aí você pergunta, né? Ah, mas 300 mil é menor do que 300 mil, também se enquadra nessa segunda opção do menor do que 1 milhão, né? Mas aí ele já pulou a condição lá do 300 mil. Ele está agora entre 300 mil e 1 milhão. Então agora ele vai considerar como média. E aí da mesma forma ele vai considerar aqui para outro. Entre 1 milhão e 1 milhão, né? Aqui é o que for maior. Então entre 300 mil e 1 milhão vai ser média, que isso aqui está errado. Não, tá certo. Até 1 milhão vai ser médio. Acima de 1 milhão vai ser alto. Vamos clicar OK. Aqui a gente consegue já ter uma segmentação dessas metas, né? Poderia ser de qualquer outra coisa, de vendas, de qualquer outra coisa, isso aqui poderia ser aplicado, tá? É mais para dar um exemplo. Então aqui eu consigo já saber que a média, que eu tenho uma meta média aqui para a categoria áudio no continente da Ásia, em 2017, e assim sucessivamente, tá? Então, alta, ele criou alguma baixa? Baixa, tá aqui, ó. Abaixo de 300 mil, 285 mil. Tá? Então, isso é uma coluna condicional. Você pode fazer isso para qualquer coisa no mundo, tá? Aqui foi só um exemplo de valor, mas você poderia pegar pelo nome do continente, por exemplo, e sei, alguma coisa desse tipo, daria para fazer. Beleza. Vou colocar só o nome aqui e vou colocar dificuldade. Qual a dificuldade dessa meta, né? É uma média, alta. Talvez a gente nem use, mas vamos lá. Beleza. Falei sobre a linguagem M. Vou colocar aqui como texto também. Falei sobre a linguagem M, né? Falei sobre colunas calculadas. A gente fez várias transformações aqui. A gente usou a primeira linha como cabeçalho. Nós removemos duplicado. Nós também usamos a função transpor. Usamos a função aqui de transformar colunas em linha. Usamos várias não, né? Usamos o delimitador aqui do extrair. Tem várias outras coisas aqui também que podem ser feitas, tá? Mas isso aqui é o bem básico, é aquilo que você vai usar no dia a dia de forma bem simples, tá? É o que é mais usado mesmo. Tá, concluindo tudo isso aqui que a gente fez, eu vou aplicar, fechar e aplicar, né? Ele vai carregar para mim todas as informações que a gente trabalhou agora. Beleza? Vamos ver aqui como é que está nosso relacionamento, tá? Esse relacionamento ele é muito importante, porque se ele não estiver correto, eu não vou conseguir relacionar o meu produto com minhas vendas, por exemplo. Tá? Então aqui, deixa eu dar um zoom. Onde é que a gente vai ligar a nossa tabela de metas? Normalmente a meta está ligada ao produto, né? E o produto, eu tenho um ID da subcategoria. Então vamos ligar aqui essa categoria. Na verdade a categoria está aqui. Então vamos ligar aqui a nossa categoria. O que tem nessa categoria? Produto, ID categoria, meta. Eu tenho o nome da categoria, né? Então pronto. E lá na tabela de categoria, cadê ela?
eu tenho a coluna categoria também. Se a gente não tivesse feito aquela limpeza, aquele corte, tirado o espaço aqui da frente, a gente ia ter problema, porque eu tinha só o texto com a palavra áudio, o outro eu tenho espaços com a palavra áudio, e aí não vai conseguir casar, entendeu? Então vamos ligar aqui a categoria com a categoria. Ele está me mostrando aqui, ó, categoria com categoria, e está me falando, ele está me alertando, né? Que isso aqui é um relacionamento de muitos para muitos e que pode dar problema. Ele está perguntando se eu quero continuar com isso. Vou continuar, né? Mas ele está falando aqui que só se for esperado que não tenha nenhum problema, né? Contenha valores exclusivos e que o comportamento significativamente da relação muitos para muitos seja compreendido. Vamos fingir que a gente está compreendendo. Vamos clicar aqui no OK. Ele ligou aqui, ó, as duas tabelas e colocou muitos e muitos. 2 asteriscos. Beleza. Vamos tentar criar aqui agora, criar um painel mais interessante do que esse, né? Ah, normalmente, existem algumas formas de você configurar o seu painel. Normalmente eu gosto de criar um título lá em cima, então vou aqui inserir, caixa de texto, colocar assim, painel de vendas, por exemplo. Tá aqui no 36, ficou bem grande, tá aqui no 28. Vou colocar aqui para trás, beleza? Esses números aqui, eles estão bem grandes, talvez não seja nem interessante, né? Vou tirar eles. Tá. O que é que eu vou querer ver e estudar no meu painel de vendas, né? Eu quero saber o total de vendas. O total de vendas que está lá na minha tabela de vendas. Total de vendas. Valor venda. Eu quero saber o meu total de vendas por cliente. Quero saber qual foi o meu cliente que mais comprou. Parece que foi o nulo ali, né? Como é que a gente pode melhorar isso daqui? Rótulo de dados. Opa. Rótulo de dados. Deixa eu ver se faz sentido a gente fazer isso. Faz. Vamos supor que o nosso valor nulo aqui, ele está sujando o meu visual. Eu não queira exibir ele, né? Por algum motivo. Vamos pensar que eu esteja fazendo esse painel aqui só para aquelas pessoas físicas. Não quero mostrar, porque eu falei para vocês que esse nu aqui é distribuidor, né? Então pensa que distribuidor compra demais. Eu não quero, a análise que eu quero fazer é só em cima dessas pessoas físicas, né? Então eu tenho a opção de vir aqui, ó, nessa abinha de filtro, e aqui em cliente eu tenho uma filtragem básica. Eu posso vir aqui, selecionar o nulo, né, e tirar. E eu tenho aqui minha filtragem avançada. E aqui eu tenho algumas opções, ó. Então eu quero colocar aqui o que não... eu quero exibir, na verdade, só o que não está vazio. Vou aplicar. Não está em branco. Então quer dizer que tem dado lá. Só que dá a gente não testar, né? E tentar fazer ao vivo. Mas vamos lá. Então vamos aqui na básica mesmo. Vamos pesquisar aqui por nulo. Só que eu não quero nulo. Na verdade, eu acho que lá não está nulo. Esse arquivo aqui está me... As dados. Tá. Por que que eu me embananei ali, tá? Vamos voltar aqui. O que está na tabela não está nulo.
está escrito lá a palavra nulo. Então, aqui na filtragem avançada, eu teria que colocar não contém e escrever aqui o nulo. Porque, de fato, ele não está vazio e ele não está nulo. Ele tem um valor lá que é nulo, né? Null. Então, por isso que não estava dando certo aquilo que eu estava tentando fazer. Que era fazer aqui pelo o não está vazio ou está em branco, né? Beleza, aqui eu tenho meus clientes que mais compraram e eu quero saber o que foi que eles mais compraram. O que é que foi mais vendido, né? Vou aqui no produto, vou criar aqui, vou clicar aqui no meu produto. Eu cliquei dentro do meu produto sem tirar a seleção lá do meu visual. E aí ele incluiu o produto lá de alguma forma. Acredito que ele botou dentro da legenda. Então, não quero isso, tá? Vou clicar aqui fora, vou clicar em produto. E eu quero saber o valor de venda daqueles produtos aqui dentro. Cadê o meu rótulo de dados? Aqui. Tá. Aquilo que eu apliquei só nesse visual aqui, não vai funcionar para os outros visuais, né? Porque eu apliquei só nele, só neste visual. Se eu quiser aplicar para todo o relatório, eu tenho que aplicar aqui, ó. Filtro em todas as páginas, ou então só nessa página, né? Então eu vou tirar ele daqui, vou atrás do cliente, vou colocar o cliente aqui só nessa página. Filtragem avançada, não contém nulo. Beleza? Aqui ele agora já aplicou aqui para os produtos também. Tá ruim de visualizar, tá, Beatriz? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo, só não tá dando pra ver os números, mas o importante agora mesmo é o visual, né? Só não dá para ler, né? Tá. É. Nesse caso, o que a gente pode fazer? Rótulo de dados. Vou colocar aqui um 14. E aqui em cima também no eixo Y, vamos colocar um 14. Ele está comendo aqui o nome dos campos, ó. Vamos fazer aquilo que a gente fez aqui no tamanho máximo. Vou colocar aqui para frente. Ele exibir mais. Beleza. Vou copiar aqui a formatação para outro visual. Pessoal, pode ser que esse painel aqui não tenha sentido nenhum para vocês, nem para mim, nem para nada, mas o que eu quero que vocês absorvam aqui é a usabilidade, tá? O que é que vocês podem, o que é que vocês têm de ferramenta e o que é que vocês têm de poder, né, para fazer dentro do Power BI. Então aqui, ontem eu mostrei para vocês como é que faz o painel de uma forma bem simples, né? Hoje a gente fez toda aquela parte de transformação lá no Power Query e dividir os dados. Vamos lembrar o porquê, né? Tudo é questão de desempenho. Se eu deixar lá o tabelão grande, toda vida que eu fizer uma medida ou toda vida que eu quiser calcular algum campo, o Power BI vai ter que ler aquelas 70 mil linhas, vai ter que fazer todas aquelas transformações que a gente fez e aplicar a medida ou os cálculos que a gente quer. Dessa forma que a gente fez, a gente melhora o desempenho dele porque ele vai fazer o cálculo por tabela, né? Beleza. O que mais que a gente pode fazer aqui? Metas, né? Eu quero saber a meta por categoria. Eu quero saber aqui qual é a meta da categoria valor. Então aqui eu tenho algumas metas por ano, né? Como eu vou querer ver essa questão por ano, veja uma coisa que aconteceu aqui, ó. O meu ano, ele é do tipo de número, né? Ele é inteiro. O Power BI colocou aqui a soma, né, na frente dele. E aí é o que foi que ele fez com o meu valor de número. Eu posso simplesmente vir aqui no ano e colocar para não resumir. Mas eu teria que fazer isso em todos os visuais que eu fosse utilizar esse campo. Então, a outra forma seria clicar aqui em soma e colocar em não resumir. E ele vai deixar isso por padrão para todos os visuais, tá?
Ah, mas ali não voltou. A gente pode tirar, incluir novamente. Está em metas. Ah, não. Ele não removeu. Não resumi. Agora ele tirou o somatório e agora ele está mostrando os anos. Tá, vamos ver isso aqui. Eu estou com um ano aqui, né? Vamos ver isso aqui no formato de linear, né? Que a gente consegue ver aqui. Isso aqui não ficou tão legal de estudar, mas dá para a gente entender. Aqui ficou interessante. Mas aqui no eixo ele colocou a categoria. Vamos tirar a categoria do eixo e trocar, colocar o ano em cima e colocar a categoria na legenda. Aí ficou legal. Não tem nenhuma informação aqui de rótulo, né? Vamos criar aqui habilitar o rótulo de dados. Beleza? Mas aí, esse valor aqui, ele é um valor numérico. E eu queria exibir ali o valor em formato de dinheiro. Quando eu clico aqui, ó, eu vim aqui em metas, cliquei no valor, ele abriu essa aqui em cima, né, que é a ferramentas de coluna. Eu vou vir aqui em formato, vou colocar moeda. Ele já colocou aqui para mim, ó. Só que aí ele colocou no formato de dólar, né? Como eu quero mexer nisso, eu tenho que vir aqui em modelagem. Ou é só dentro do Power Query? Não, eu venho aqui, ó. Exibir o valor. E aqui eu consigo procurar, né? Não está aqui, tenho que procurar o cifrão lá do real. Português Brasil. E aí eu tenho já o valor monetário, né? Tudo de forma dinâmica, tá? Deixa eu melhorar aqui o... Tá aqui. Pronto. Tudo de forma dinâmica. Então, se eu clicar aqui na Chloe Young, percebam que ele filtrou aqui, mas não ficou interessante, né? Eu tenho uma outra ferramenta aqui dentro, que é a interação desses gráficos, que esses gráficos podem ter. Então, quando eu seleciono um gráfico, eu venho aqui em formato e eu venho aqui em editar interações. Ó. Vai aparecer algumas opções ali em cima. Então, quando eu clicar ali, quando eu habilito essa editar interação, né, ele me aparece esses três iconezinhos aqui, ó. Um é para não filtrar, ele acaba com aquela dinâmica, né? O outro seria para ele realçar, e aí ele deixa tudo, mas ele deixa o realce. E esse outro aqui seria para ele filtrar somente aquela informação que eu filtrei ali, da Chloe, né? Eu vou filtrar aqui, ó. Então isso daqui é só da Chloe. Vou fazer isso para cá também, ó. Beleza? Tá. Tem mais uma coisa para a gente finalizar. O resto é perfumaria, tá? Aqui vai muito de cada um. O que é que normalmente eu gosto de fazer? Eu venho aqui, inserir formas, pego uma linha. Essa linha aqui eu posso fazer uma rotação nela. Uma rotação de 90 graus. Aqui é a transparência. A rotação aqui. 90, 90. E aí trago ela ali para cima para fazer uma divisãozinha já. Coloco meus painéis aqui. Tem novidade no Power BI. Hoje passou rápido e eu não fiz quase nada. Hein? Então a novidade aqui no Power BI que, que você consegue adicionar borda e sombra no visual. Então eu posso vir aqui adicionar uma borda, adicionar uma sombra. A borda eu consigo arredondar. Colocar um pouquinho para não ficar exagerado, né? Fica aqui cerca de 9. 9 ficou legal. Vou copiar aqui para os outros.
para dar um outro visual, né, pra gente. Tá, o que mais que a gente pode fazer aqui? Tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês que é bem interessante também. Eu vou pegar aqui a categoria, vou pegar o valor e vou pegar a dificuldade. Só para a gente terminar, tá, Bia? Vou colocar aqui no modo foco. No Power BI, se você quiser trabalhar com planilha, né? Você consegue fazer colorações, que ele chama lá de formatação condicional. Então vamos supor que eu não queira mostrar aqui a dificuldade. Quero mostrar só isso daqui. Mas eu quero colorir esses valores aqui baseado lá na minha dificuldade, né? Então vou colocar aqui, ó, formatação condicional. Eu quero formatar ali só a tela de fundo daquele campo. Vamos ver se vai dar certo. Aqui ele está atrás de contagem. Não vai dar certo. Mas vamos fazer dar certo aqui. Rapidinho. Vocês lembram que eu criei aqui em metas a nossa coluna condicional, né? E eu coloquei as condições de baixa, média e alta. Eu vou colocar aqui 0, 1 e 2. Eu já vou mostrar para vocês por quê. Clicar em OK. Ele criou aqui. Vou colocar aqui o número inteiro. Inserir. Tá. Vou salvar. Fiz nada que a gente não viu no curso, tá? Só fiz mudar lá a condição que eu coloquei. Ele está aplicando, está carregando. Beleza. Tá. Aqui no valor, eu vou vir aqui. Formatação condicional. Cor da tela de fundo. Vou fazer uma regra. Vou formatar por regra. E vou formatar aqui baseado lá naquela minha coluna que está lá dentro de metas da dificuldade. Ele está querendo somar, mas eu não quero somar. Eu quero... Pode ser somar? Pode. Daria certo. Não. Vou botar aqui o máximo. E aí, se for igual a 0, vou botar aqui número e número. Lá eu botei 1, não foi? Tá 1. Adicionar. 2. Se for maior que 2 e 3. Se for maior que 1 e 2. Se for entre 0 e 1. Então, se é maior que 0, menor que 1, menor igual, menor igual, menor igual. O que ele vai fazer? Vou colocar aqui um amarelo, vou colocar aqui um vermelho, vou colocar aqui um azul. Tá. A intenção disso aqui é fazer a coloração lá dos campos. As cores que eu escolhi ficou horrível, né? Mas aqui a gente consegue, com essa formatação do campo, identificar melhor quais são as metas, né, de uma forma mais visual. Imagina que eu tenho uma tabela aqui, e aí de forma visual a pessoa vai lá e analisa a meta daquela categoria, né, ou daquele grupo, daquele vendedor, não sei. Você pode fazer diversos tipos de análise dessa forma. Acho que é isso, gente. O que eu tenho para mostrar aqui é muito mais do mesmo, né? Seria mais repetições, a perfumaria aqui do gráfico, mas acho que a gente abordou muita coisa. Se vocês quiserem trabalhar com Power BI, sugiro usar, não tem muito segredo, né? Aqui o uso vai levar vocês à perfeição, né? E muitas coisas a gente só aprende na prática. E até se engancha, né? Vocês viram que eu trabalho com isso aqui diariamente, mas a gente se engancha. E aí o que é que a gente vai fazer? Vai testando, vai pesquisando, vai desenvolvendo. Não é problema errar, né? Ninguém sabe de tudo. E é isso, gente. Beatriz? Muito obrigada pelo mini curso, foi incrível. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo, compartilhar o conhecimento que tu tem, né? Trabalha com isso todo dia e tá aqui ensinando pra gente. Tirou o tempinho, né? Muito obrigada. Não seria possível sem você aqui. E obrigada também a todo mundo que participou do mini curso. Não se esqueçam de